Fala, galerinha da Vital! Tudo bem com você? Vamos lá! Hoje nós vamos começar uma matéria nova, que é o atendimento ao politraumatizado. Atendimento ao politraumatizado. O que isso significa? Até agora a gente viu que no pronto-socorro parece uma bagunça. Parece que tá todo mundo correndo, parece que as pessoas não sabem o que fazem, mas é tudo sistematizado. O que é sistematizado? Anote aí. Sistematizado é uma forma organizada e priorizada de se fazer as coisas. Tem organização e tem prioridades, ordem de prioridades, tá? Então tem uma sistematização. Vamos ver? Para você se situar bem e entender do que eu estou falando, até então, antes, não é a matéria de hoje, tá? Antes a gente viu o atendimento à parada cardíaca. Lembra? Ó, vou escrever aqui para você lembrar. No atendimento da parada cardíaca tinha uma regra, tinha uma ordem. Qual que era a ordem no atendimento à parada cardíaca? Ó, C, A, B, D. Então o atendimento ele tinha uma ordem. C, A, B, D. Era uma ordem. Você tem que priorizar o C, depois vai para o A, depois para o B e depois para o D, ok? Mas na aula de hoje é diferente. O atendimento na sala do trauma, lembra aquela aula que eu falei para você o seguinte, ó, no pronto-socorro tem uma divisão. Tem uma divisão clínica e tem uma divisão de trauma. Na sala do trauma, onde atende os politraumatizados, o que é trauma, galera? Já falei, trauma é pancada. Sempre que tem pancada, aceleração e desaceleração, isso causando algum dano para o paciente, é trauma, tá? Você já anotou trauma, não precisa anotar hoje, tá? Mas o que você vai ter que anotar agora é a sequência. Existe uma sequência de atendimento no pronto-socorro ao paciente com trauma, politraumatizado. E a sequência é essa, ó. A, B, C, D e E. Oh, ficou feio aqui, mas deu para entender, ó. Então o que eu quero que você entenda? Até hoje a gente estava estudando o CABD. O CABD é para parada, cidadão. Hoje, o que você tem que anotar? Esse aqui de baixo, ó. Hoje, o atendimento ao politraumatizado, ele segue uma sequência. Você acha que é tudo bagunçado, tá uma loucura aquele pronto-socorro, né? Mas tem uma sequência, ó. A gente começa no A, depois a gente vai pro B, C, D e E. A, B, C, D e E. A gente até fala, ó, é o A, B, C, D, E do trauma. Então anote aí, ó, é o A, B, C, D, E do trauma. Então é o que a gente vai estudar hoje, tá? Como você já deve imaginar, cada letrinha significa alguma coisa. Cada letrinha significa alguma coisa. Então vamos começar aí, ó, vendo um geral. E depois nós vamos para cada letra, tá? Vamos pro primeiro slide? Anota aí esse primeiro slide, ó. Atendimento inicial, né? Tem que ter segurança no atendimento inicial, tá? Sempre no atendimento inicial, a gente vai usar a regra dos 3 S's, que é S, né? Situação, cena do acidente, segurança. Segurança do socorrista, segurança do transeunte e proteções. E nós vamos fazer esta avaliação primária que visa checar os sinais vitais do acidentado vítima e tratar condições que coloquem em risco iminente de vida. Para melhor avaliação, adota-se a sequência alfabética, que é o A, B, C, D e E. Vem para mim. Então é o seguinte, ó. Nessa avaliação inicial, por quê?
o nosso curso, eu já expliquei, ele é dentro do hospital. Então eu estou te preparando para trabalhar dentro do hospital. Mas você tem que saber o que aconteceu fora. Você tem que saber, tá? Para você ter uma noção como o paciente chegou para você. Tudo que nós estamos aprendendo é dentro do pronto-socorro. Diga, dentro do pronto-socorro. Dentro do pronto-socorro, tá? Mas sempre a gente vai usar essa regra do 3 S's, tá? É que tá escrito lá de maneira diferente, gente, mas é 3 S's, ó. São 3, número 3, S. S de sapato, né? 3 S. O que são esses 3 S's? Ó, você vai ter que ver a situação. Qual é a situação? Anota aí para você saber o que é uma situação, professor. Situação pode ter, foi um carro que bateu no ônibus? Foi um carro que bateu no ônibus. Como que você vai escrever quando o carro bate no ônibus? Ó, nós vamos escrever assim, ó. Quando o carro bate no ônibus, a gente vai escrever assim, ó. Auto versus ônibus. Então, ó. Auto, que é o carro, né? Versus ônibus. Mas que é né? O auto bateu no ônibus, né? Vamos ver uma situação que pode acontecer, por exemplo, e se foi uma moto que bateu no carro? Pode acontecer também, né? Um motociclista bateu no carro, tá? Como que você vai anotar isso? Como que o bombeiro vai chegar e falar para você? Ele não vai chegar e falar, ó, a moto bateu num carro. Ele vai falar, ó, existe uma cena, uma situação em que eu tive moto versus, né, um X, né, versus carro. Moto versus carro ou moto versus auto. O que é o auto? É o automóvel. Sabia que carro chama automóvel? É, né? Eu sei que você sabia, né? Mas essa palavra carro, né? A gente fala muito carro, né? Mas é automóvel, né? Lá em Portugal, português com certeza, eles falam automóvel. Assim como eles chamam celular. Lá não tem celular. Como é que é o celular mesmo lá em Portugal? Celular em Portugal? Celular em Portugal. Telemóvel, é o telemóvel. Celular é telemóvel. E o carro que a gente chama aqui no Brasil, lá chama de automóvel. Então veja, moto versus auto. Então se chega um bombeiro, quer ver que você já entendeu? Você é muito inteligente, você já entendeu. Se chega o bombeiro passando o plantão para você, porque o paciente não vai chegar de ambulância? A maioria, né? Quer dizer, a minoria. Mas chega de ambulância. Chegou de ambulância. Se o bombeiro falar assim pra você, ó, é um auto versus ônibus, você vai saber que o automóvel bateu no ônibus. Se ele falar, é caminhão versus ônibus. O que é caminhão versus ônibus? O caminhão bateu no ônibus. E se ele falar moto versus carro? A moto bateu no carro. Deu para sacar as linguagens lá do pronto-socorro? Legal, né? Por quê? Porque você já vê a gravidade. Por quê? Ó, se por exemplo, um auto versus auto, carro versus carro, tá, é grave, é grave. Mas e se ele falar moto versus caminhão? A moto bateu no caminhão. Ou caminhão versus moto, é muito mais grave. Porque o caminhão tem muito pesado, ele tem muita massa. Se ele bateu numa moto, gente, o caso tá grave. Tá dando para entender porque isso é importante, tá? Beleza? E o outro S que ele coloca lá, ó. Tem a cena, né? A cena foi. Como é que era a cena? A cena é, quando eles chegaram no local, a mulher estava deitada no chão. É uma cena. Se a mulher estava deitada no chão, provavelmente ela caiu de algum lugar. Tá dando para entender? Ou o bombeiro fala assim para você: a cena era uma criança pendurada numa lança. Quando eu era criança, eu fui pular um muro, cara. Aí tinha umas lanças, né?
Aí eu pulei e minha mão ficou, cara, ficou presa ali, ó, na lança. E eu fiquei pendurado, cara. Minha mão enfiou na lança. Eu tenho a cicatriz até hoje, eu te mostro depois. Então qual que era a cena? Quando os bombeiros chegaram, a criança estava pendurada, eu, né? Estava pendurada com a mão na lança. Isso é uma cena, isso já te dá uma noção do que estava acontecendo. A pessoa é FAF. FAF, o que é um FAF? Ferimento por arma de fogo. Qual que era a cena? Estava deitado no chão. Pô, se a pessoa estava deitada, dá mais gravidade, né? Se ela tivesse de pé, né, sentada, talvez, eu ia pensar que ela estaria melhor. Tá dando para compreender? Bora. E segurança, gente. Porque 3S tem que ter segurança. Para você atender alguém, você tem que estar seguro. Vou te dar um exemplo. Dá para atender alguém no pronto-socorro sem luva de procedimento? Não dá. Você tem que calçar primeiro a luva. Mas, professor, não vai demorar um pouquinho até eu calçar a luva? Sou aluno, eu estou aprendendo. Não é melhor ir lá ajudar a pessoa? Primeiro você tem que tratar da sua segurança. Tem que estar com luva de procedimento. Que mais que você vai ter que estar lá no estágio? Vai ter que usar máscara por conta do corona. É uma segurança. Sem máscara não vai dar para você fazer o estágio. Você vai lidar com sangue. Tem que ter o óculos de proteção. Então é o EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Bora pra frente. Vamos começar então, chega de enrolação. Vamos para o A, letra A. Então anote aí, ó. O que é a letra A? Imobilizar a coluna cervical, pescoço, em toda, grifa aí, ó, pelo amor de Deus, grifa, toda vítima que recebeu descarga de energia, aceleração e desaceleração, pancada, que é o trauma. Desobstruir as vias aéreas, pode ser por tração de mandíbula. Tração de mandíbula em inglês é o jaw thrust ou chin lift. Já te explico. Hiperextensão do pescoço, em casos clínicos. E manobra de Heimlich, se for o caso de corpo estranho, tá? Então, esse é o A. Então, vamos voltar aqui para mim, ó. Vem cá. A letra A, nós começamos por ela. Então, é a primeira, letra A. Você tem que lembrar, o que será que tem na letra A? Eu pedi para você grifar, mas eu vou falar para você anotar, ó. Na letra A, coloca-se o colar cervical. Anota aí, eu quero ver, vou ver na hora que você mandar para mim. Se não tiver essa frase, ó, eu vou desconsiderar a aula de hoje. No A, gente, é colocar o colar cervical, tá? Todo paciente aqui de trauma, ele tem que estar com colar cervical. Quero que você anote também. A única pessoa que tira o colar cervical do paciente é o médico. Anota aí, ó. A única pessoa que tira o colar cervical do paciente é o médico. Pera aí, professor. A aula é dentro do pronto-socorro, certo? Certo. O paciente geralmente chega para mim dos bombeiros com colar cervical, certo? Certo. Você quer dizer que eu não posso tirar o colar cervical? Não. Nem o técnico de enfermagem, nem o enfermeiro, nem o fisioterapeuta, ninguém mexe nesse colar cervical. Ninguém tira esse colar cervical, só o médico. Por que eu tô te falando isso, ó cidadão vital? Por quê? Vai que você tá lá no estágio e o paciente tá lá, tá bem, né? Tá até bem, o paciente tá lá, ele fala, ó, faz um favor pra mim. Tira esse colar cervical porque eu vou no banheiro fazer xixi e tá me incomodando. E você todo bonzinho, todo manezinho, vai lá e tira o colar cervical do paciente. Nunca faça isso. O médico tem que tirar e anotar. Ele tem que anotar, ó, vou tirar o colar cervical. Por quê, gente? Você aprendeu com o Lucas, eu só tô te relembrando. Todo paciente de trauma, o que tá na letra A? Se tá na letra A, significa o quê? Se ela vem primeiro, significa que ela é muito importante. E é muito importante o paciente manter o colar cervical. Vou te explicar por quê. Lembra do seguinte.
Todo paciente de trauma, ele bateu em alguma coisa. Pode ter batido a cabeça. Nesse movimento de, ó, acelera e desacelera, ó, a cabeça faz um chicote. Chicote, ó. Faz um chicote. Esse movimento de chicote, o osso cervical, vou botar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a coluna cervical que nós já estudamos em saúde do adulto. Tem os ossos da coluna vertebral, mas essa parte nós já aprendemos do pescoço que é a coluna cervical. São 7. Tem 7 vértebras. Anote aí, a vértebra é osso. Nós já estudamos, osso quebra reto? Não. Osso quebra igual uma faquinha de serra. Então, quando o paciente caiu, pode ser que esse osso aqui cervical, da coluna cervical, tá quebrado. Mas ele tá lá, quietinho. Conforme ele vai se mexendo a cabeça, ele quer virar na cama, quer virar a cabeça, o osso vai fazendo assim, ó. Vai dançando. Esse osso vai dançando. Pode romper a medula espinal. Rompendo a medula espinal, o cara perde o movimento dali para baixo para sempre. Então, não entendeu? Pausa o vídeo, não vou repetir para não ficar muito longo. Pausa o vídeo e volta essa partezinha. Anota, porque é importante. O que é importante? Nunca retire o colar cervical. Tu não mexe no colar cervical. Você pode, né, aqui limpar um sangue, alguma coisa, mas não retira o colar cervical. Qual que é a explicação? O osso pode estar instável. Ele pode estar lá, ó, quietinho. Se o paciente se movimenta, ó, vai fazendo uma serra, vai fazendo uma faquinha de serra, rompe a medula espinal e ele perde o movimento do pescoço para baixo, fica tetraplégico. Tetraplégico. É sério, tá? Então, ó, da aula de hoje isso é o mais importante, tá? Beleza, mas o A não é só isso. O que mais tem no A? Ó, o que tem no A começa com A também. Então, ó, o que tem no A é colar cervical. Colar cervical não começa com A, mas ele tá no A porque ele é muito importante. Agora o resto começa com A. Começa para te ajudar, ó. A, abrir vias aéreas. A, abrir vias aéreas. Professor, igual a gente estudou antes? É, abrir vias aéreas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se o paciente é clínico, nós já aprendemos. Como é que abre vias aéreas? Põe a mãozinha na testa e põe a cabeça para trás e hiperestende o pescoço. Eu posso fazer isso na vítima do trauma? Não. Eu não posso colocar a mão aqui, ó, e hiperestender o pescoço. Ah, professor, mas tá escrito lá no slide. Tá escrito paciente clínico. Paciente de trauma não pode. Mas, professor, e se eu tiver que abrir via aérea no paciente do trauma? Ele tá com colar. Tira o colar dele? Não, mantém o colar. Então o que é aquelas manobras que tá em inglês lá? Chin lift ou jaw thrust? É o seguinte, se o paciente tá consciente, a gente pede para ele abrir um pouco a boca, ó. Dá para abrir a boca, ó. Ah, dá para abrir um pouco a boca, tá? Porque eu estou abrindo as vias aéreas. Mas se ele tá inconsciente, dormindo, cara, eu chego aqui, ó. Puxa pra frente. Puxa a mandíbula pra frente. Ou coloca a mão aqui atrás, ó, e a mandíbula vem pra frente. Sabia que nossa mandíbula é encaixada? Ela não é presa. Senão não dava pra falar. Ela é encaixada. Então a gente vem aqui, ó. Vem ela pra frente, ó. Ela vem pra frente. Quando eu faço isso, a via aérea abre. Gente, é claro que você não vai aprender isso só de olhar esse vídeo, mas você tem que saber o que eu estou falando. Lá, pode ser que você faça. Geralmente já foi feito lá na ambulância, tá? Mas se você ver aqui, ó, se eu colocar os dois... Não faça em você aí, ó. Não faça em você em casa aí. Vai que você desloca a sua mandíbula, tá? Ó, isso é mandíbula. Isso é maxila, ó. Maxila e mandíbula. Se vem aqui, ó, ela vem pra frente, tá? Então isso é abrir via aérea. Se eu precisar abrir via aérea assim. O que mais está no ar?
Então, ó, repetecando, você já anotou. No A tá o quê? Colar cervical. Pode tirar? Não. No A tá o quê? Abrir vias aéreas, tá? Então, abrir vias aéreas. É assim para trás? Não. É ou mandíbula para frente ou puxa a mandíbula do paciente. Cuidado. Geralmente a gente puxa por aqui, ó. Por quê? Pode, você viu a aula de convulsão. Eu posso enfiar o dedo na boca do paciente? Eu sei que eu fiz errado aqui. Eu fiz assim, só para você pegar. Pode enfiar o dedo na boca do paciente? Não, cara. E se ele entra em convulsão, ó, ele decepa seu dedo, cara. Uma mordida de ser humano, não é brincadeira. Não é... Eu brinco muito nos vídeos, né, pra você aprender e tal, mas não é brincadeira. Uma mordida de um ser humano decepa um dedo, cara. Você vê quando a pessoa tá em convulsão, decepa um dedo. Então não é pra tu colocar, né? Puxa por aqui, tá? Puxa por aqui, ó. Ou vem aqui atrás, ó. E aí a mandíbula da pessoa abre, tá? Professor, por que tem que abrir vias aéreas? Vou puxar sua orelha se você me perguntar isso. Tem que abrir vias aéreas por quê? O ar tem que entrar o ar dentro do paciente. Tem oxigênio no ambiente. Ele precisa de oxigênio. Sem oxigênio o cérebro não aguenta quanto tempo? 5 minutos, tá? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então já vimos aí, ó, o que tem no ar. Já vimos o que tem no ar, tá? Mais uma coisa do A. Anota aí, ó. A. Afastar o atrapalhador, ó. Começa com A, ó. É igual aquela aula que a gente teve, afastar o atrapalhador. Então no A você vai afastar aquela pessoa que está atrapalhando. Se tiver alguém da família chorando, gritando ali do lado, eles entram, cara, no pronto-socorro. Você acha que não entra? Você fala, professor, não pode entrar no pronto-socorro. A pessoa entra, cara. Entra gente né, perigoso até, tá? Presta atenção. Então tem que afastar com educação. Senhor, senhora, espera lá fora que nós estamos atendendo seu filho, sua filha, tá? Tô falando de adulto, né? Porque criança pode ter acompanhante, como você sabe, tá? Então veja. E no A tá o quê? Atenção. Você tem que ter atenção. Lembra? No A tá... Ah, professor, mas você falou antes. Eu sei que eu falei antes, mas anota aí no A, ó. Tem que ter atenção. Pode atender sem luva de procedimento? Não. Pode atender sem máscara? Não. Pode atender sem óculos de proteção? Não. Então tem que ter os equipamentos de proteção individual. Muitas vezes até o jaleco, vai ter que ter o jaleco, tá? Vai ter que ter, além do jaleco, um avental descartável. Tem que estar protegido. Isso você já sabe, tá? Mas tá no A. Tá no A também, tá? Bora pro B, então. Sem enrolação, bora pro B. Professor, o que tem no B? Ou o que é o B? O B, ó, anota aí, boa respiração. O B é boa respiração. O B significa boa respiração. Então, na boa respiração, a gente vai usar o voz. O que é o voz? Ó, ver, ouvir e sentir. Se for preciso, vai usar uma cânula de Guedel em vítimas inconscientes. Suporte ventilatório, oxigênio de 12 a 15 litros por minuto. Se for preciso, vai utilizar também o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Vem para mim. O A do trauma, que a sequência é A, B, C, D, E. O A tem um monte de coisa. Você viu, o A significa um monte de coisa. O B já é mais fácil, porque o B significa uma coisa só. O B significa boa respiração. Ó, começa com B, ó. Boa respiração, tá? Mas, pessoal, e o A? O A é um monte de coisa. Tudo aquilo que eu falei é o A, cara. O A é o mais longo de todos, tá? E o mais importante, porque vem primeiro. Agora estou no B. Mas, professor, eu não tinha abrido as vias aéreas? Tinha, você abriu as vias aéreas, tá? Agora no B você vai garantir o quê? Boa respiração. Tá, o que é uma boa respiração? Qual é a frequência respiratória normal? A frequência respiratória normal é de 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto.
Além disso, nós vamos colocar uma máscara de oxigênio. Anote aí, ó, máscara de oxigênio. Essa máscara de oxigênio, nós vamos abrir o oxigênio no oxímetro. Oh, desculpa, falei errado, gente, falei errado. Ó, delete. No fluxômetro. O fluxômetro é aquele negocinho que tem aquela bolinha que vai de 0 a 15 litros por minuto. Tem que deixar bastante oxigênio para o paciente, tá? Porque eu não sei se tem sangue na via aérea, eu não sei, cara, é trauma, cara. Vai sangue para tudo quanto é lado, né? Tem que colocar aí, ó, o oxigênio em máscara de oxigênio ou máscara de Venturi. Oxigênio, máscara de oxigênio ou máscara de Venturi. Essa máscara de Venturi é uma máscara de oxigênio, tá? É a mesma coisa. Quantos litros? Questão de prova, de 12 a 15 litros por minuto, porque tem que dar esse suporte ventilatório para o paciente, tá? Mas, professor, e se eu for fazer a oximetria e a saturação tá baixa? Quanto que é o normal da saturação? De 92 a 100%. Aí vai ter que entubar. Professor, vai ter que entubar o paciente que tá com aquele colar cervical? Vai. E aí você vai usar todos os materiais que a gente já viu de intubação. Então, não quero que o foco seja esse, só escreva aí, ó. Intubar o paciente, devo separar o material. Intubar o paciente, devo separar o material. Qual material? Já tá lá na outra aula que eu passei antes, tá? De intubação, tá bom? Não vou repetir, só anota aí, intubar o paciente. Eu, técnico de enfermagem, devo separar o material, tá? Mas eu posso usar o AMBU. Como que chama o AMBU? Dispositivo bolsa, válvula, máscara. Bolsa, válvula, máscara, tá? Porque, gente, às vezes tem muito sangue, o paciente teve um trauma no tórax, ele não tá conseguindo ventilar direito. Ele não tá conseguindo fazer assim direito, ó. Então anota aí, não é uma boa respiração, mas não tá no B? Então, ó, vou usar o dispositivo bolsa, válvula, máscara, tá? Usar o dispositivo... Ah, e a cânula de Guedel, ia esquecer. No B, às vezes, gente, no trauma, pode ter quebrado o dente. Na boca, gente, pode estar cheia de dente quebrado, de sangue, de sangue coagulado. Na hora que a gente vai, ele chega no pronto-socorro, o sangue até fez uma bola de coágulo. Fez uma bola de sangue coagulado. Ou às vezes teve fratura dos ossos, tá? Então, nós pedimos a autorização do médico. Tem que pedir a autorização do médico, tá? E a gente às vezes coloca a cânula de Guedel. Ó a cânula de Guedel aí, ó. Tem o formato da língua, não tem, ó. Pega aqui, ó, o formatinho da língua. Por que coloca a Guedel? Pera aí, professor, eu não tô entendendo. A gente coloca a Guedel e a máscara por cima? Sim. A gente coloca a Guedel e o AMBU por cima? Sim. Porque essa Guedel, gente, ela mantém a boca aberta. Tá entendendo? Então, se o paciente está inchado, gente, incha os lábios, incha a língua. Professor, ele respira pelo nariz. Às vezes tem sangue no nariz coagulado e a pessoa não está conseguindo respirar. Professor, é assim? É. Então, a cânula de Guedel, ela ajuda a boca a ficar aberta. E aí a boca do paciente ficando aberta, dá pra gente colocar a máscara e o oxigênio entra. Dá pra gente ambusar, usar o AMBU e aí entra oxigênio, tá? Se é uma boa respiração, como que faz a ventilação no AMBU? Uma ventilação a cada 6 segundos. Professor, eu já aprendi isso. É uma ventilação e eu conto. Faz a ventilação eu conto. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila de novo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila de novo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila de novo. É uma ventilação
a cada 6 segundos para garantir uma boa ventilação. Então no trauma já vimos o A, já vimos o B e amanhã vamos ver o C, o D e o E. Muita saudade de vocês, gente. Um beijo e tchau!